Bom dia, nono ano. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, retornando, né, quarto bimestre, aula da semana do dia 19 até o dia 23 de outubro. Números reais. Vocês perceberam que vira e mexe eu volto a falar de números naturais, números inteiros, números racionais, números reais. São todos os números. Pode ser número decimal, fracionário, pode ser número positivo ou negativo. Para explicar e que vocês possam entender melhor, eu vou trabalhar com números menores. Então, eu vou trabalhar com intervalos, com inequações. Então, retomando um pouquinho, Então, quando que a gente tinha a equação? Quando eu escrevi assim, x mais 2 é igual a 10. Então, aqui eu tenho uma equação. Quando que eu vou ter uma inequação? Quando eu trabalho com desigualdade. Se eu escrever x mais 5 é maior que 10, tá vendo? Igualdade, equação, desigualdade, inequação. Então, eu vou trabalhar com a desigualdade. Então, quando eu pego dois números reais qualquer, então eu vou pegar, por exemplo, o número 10 e o número 15. Eu posso dizer, então, que o 10 vai ser um valor A e que o 15 vai ser um valor B. Podia ser X ou Y também. Então, nesse caso, eu posso escrever que o A é menor que o B. Por quê? Porque o A é o 10 e o 10 é menor que o 15. Tá vendo? Eles não são iguais. Mas eu também poderia escrever que o B é maior que o A. Que o B é o 15, né? E o 15 é maior que o 10. Então, são duas formas de escrever, tá? E quando eu escrevo utilizando essa forma aqui com letras, eu falo que eu estou escrevendo geometricamente, tá? Geometricamente. Quando eu escrevo com números, eu falo que eu estou escrevendo aritmeticamente. Aritmeticamente. Então, o que é aritmética? É trabalhar com números. Geometria, no trabalho com letrinhas. Mas como que eu posso representar esse intervalo algebricamente? Então, eu vou fazer uma representação, Uma representação algébrica. Tá? Então, eu vou representar um número assim. Eu vou representar um número x menor que 10. Então, vamos imaginar aqui na minha reta numérica. Eu vou pegar até uma régua. Porque a régua representa a nossa reta numérica, né? Deixa eu aumentar o meu espaço aqui. Aqui na minha régua, o 10 está aqui. Tá vendo? Então, quando eu falo que o x é menor que 10, são todos os números menores, o 9, o 8, o 7, porque é um número x menor que 10. Então, quem são os valores menores que 10? Qualquer um que seja menor, 9, 8, 7, 6. Então, como que eu posso representar? Eu faço uma reta, porque eu vou representar. Vou colocar o 10 aqui, e eu vou representar assim. Onde estariam os números menores? Não estaria aqui 9, 8, 7, 6. Então, eu represento assim, Eu faço um zigue-zague e coloco um intervalo aberto. Então, essa bolinha aberta aqui, a gente chama de bolinha aberta, significa que não inclui o 10. Porque eu estou dizendo que o x é menor que 10. Então, menor que 10 é 9. Não é o 10. Captaram o raciocínio? Então, eu ponho essa bolinha aberta aqui. Se eu fosse escrever assim, x maior que 10. Então eu vou fazer outra reta aqui. Vou colocar o 10 no mesmo lugar. Se eu quero, quem é maior que o 10? O 11, o 12. Aonde estaria, então, se o 10 está aqui, o 11 e o 12 estão o quê? À direita.
Então, tudo que é maior está para cá. Também, bolinha aberta. Porque a bolinha aberta não inclui o 10. Agora eu vou dar exemplos que inclui, tá? Então, vou subindo aqui. Então, eu vou escrever um valor assim, ó. X menor ou igual a 5. Vou mudar o número, tá? Então, eu vou fazer uma reta numérica aqui, ó. Vou pôr o 5 aqui. Esse tracinho aqui, ó, é igual, tá? Então, eu posso ler x é menor ou igual a 5. Quer dizer, então, que eu vou representar com a bolinha fechada, tá? Porque tem a igualdade. Quem que é menor que o 5? 4, 3 que estão para a esquerda. Então, quando eu tiver a bolinha fechada, significa que inclui o 5, nesse caso, o número que estiver ali representado. Vou fazer, então, um maior, né? Vou fazer um outro aqui. Se eu escrever, então, assim, x maior ou igual a 5, aí eu vou fazer outra reta numérica para não embaralhar muito a ideia de vocês. Vou pôr o 5 no mesmo lugar. Quais são os valores maiores que o 5? Não são os que estão para cá? 6, 7, 8, 9? Porque aqui na minha reta numérica, ó, eu tenho o 5 aqui. Não tá dando para ver, né? Ó, eu tenho o 5 aqui. Quem é maior? 6, 7, estão para cá, ó, para a direita. Então, ó, 6, 7, 8, 9, 10 até o infinito, não precisa fazer a reta grande. Mas como tem esse traço de igual, então bolinha fechada. Então, eu estou representando algebricamente um intervalo, tá? Ó, menor ou igual, maior ou igual. Se tiver esse tracinho que representa o igual, bolinha fechada. Se não tiver os tracinhos, bolinha aberta. Então, para vocês guardarem bem, esse daqui significa o menor. Esse aqui é o... Eu guardei, quando eu era aluno, que se a boca do sinal da desigualdade estivesse aberta para o x, era maior. Então, nesse caso, é o menor. Então, aqui seria menor ou igual. E aqui, maior ou igual. Espera-se que vocês já entendam bem essa questão aqui dos sinais, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo mais. Acho que eu vou conseguir mais uns minutinhos para não explodir o meu tempo. Vou virar a página, vou dar um outro exemplo aqui, tá? Continuando aqui. Então, eu vou... A gente pode escrever assim, ó. Vai ser muito comum vocês virem nos livros. Um número B, ele pertence ao conjunto dos valores x, que pertence, ó, esse E significa pertence ao conjunto dos números naturais, tal que esse número x tem que ser maior que 20. Então, isso aqui é uma representação de um conjunto, ó, tá vendo? Isso aqui é um conjunto de valores x que pertence ao conjunto B. Então, esse E significa pertence, esse N são os naturais e esse traço significa tal que, e esse símbolo é o maior. E toda vez que estão entre as chaves, é um conjunto. Então, se eu pedir para vocês escreverem escrever esse conjunto numérico, aí você vai olhar e vai falar assim, é um número x que pertence aos naturais. Então, não pode ser fração, não pode ser decimal. Maior que 20? Então poderia ser o 21, o 22, o 23, e assim vai. Então, eu estou representando, ó, aritmeticamente, tá? E se eu pedir para vocês representarem esse conjunto geometricamente, aí vocês vão fazer a reta. Então vamos pegar lá, fazer uma reta, ó. Então eu vou colocar assim o 0 mais ou menos aqui, eu vou colocar o 10 mais ou menos aqui,
o 20 mais ou menos aqui, só pra gente ter uma noção de referência. Se eu quero maior que 20, maior que 20 tá pra direita. Todos que estão pra lá. Não tem o tracinho de igual. Bolinha aberta. Tá vendo que legal? Então, uma representação geométrica aritmética. O conjunto de valores que esse B pode assumir, né? É um conjunto B, isso aqui é um conjunto B, cada valor desse é um valor que o X pode assumir. Então, 21 é um X possível, 22 é outro valor possível, são infinitas possibilidades. Porque quando eu trabalho com inequação, eu não tenho igualdade. Eu não vou falar para vocês que o X é igual a 10. Porque se eu falar que o X é igual a 10, ele só é 10. Agora, quando eu falo que é maior, maior pode ser várias opções de respostas. Então, é aí que está a questão da inequação. Então, eu vou gravar um outro vídeo com outros exemplos para vocês, tá bom? Beijos, até mais!